Porque o Flávio diz que vai vencer, mas não quer interferência americana. Ele é absolutamente categórico quanto a isso. Não quero interferência americana, como foi feita em favor do Lula. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Em um governo com o lema America First, né, a América primeiro, o que você pode fazer para trazer atenção aos problemas do Brasil? Veja, o Flávio explicitamente diz: por que isso é um problema para vocês? Porque ele sabe, graças a Deus é bem assessorado, ele sabe que os americanos estão preocupados com a questão da revolução da inteligência artificial. Isso afeta todas as áreas da tecnologia e é considerada por muita gente como uma nova revolução industrial. E os Estados Unidos sabem que é impossível manter a hegemonia sem liderar esse processo. Mas a verdade é que, para poder continuar a liderar o globo, o americano precisa de uma série de componentes que precisa de minerais que os Estados Unidos não possuem. E hoje eles são totalmente dependentes da China, como bem disse o Flávio, para a importação dos minerais necessários, as baterias de lítio, os microchips, os processadores, os componentes de ligas leves e por aí vai. E essa é uma preocupação deles. E deveria ser nossa também, afinal. Primeiro, nós não queremos que os chineses controlem o futuro do planeta. Segundo, nós já perdemos o barco em todas as revoluções industriais. Seria muito bom que nós estivéssemos juntos dos Estados Unidos nesta revolução que está acontecendo. E o Brasil, e os Estados Unidos, enquanto estão dependentes da China, que tem a maior, por exemplo, reserva de terras raras do mundo e controla vários minerais críticos, o Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo e tem outros vários minerais críticos. Então, é muito dinheiro no nosso solo que pode ser utilizado para desenvolver o Brasil. A revolução da inteligência artificial, que é interesse dos Estados Unidos, mas melhorar o nosso país, é do nosso interesse. Isso foi muito bem explicado no discurso dele. Aliás, deixa eu passar um trecho antes de continuar. Should really get your attention. Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports. And China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. Why does it matter? These rare earths are essential for computer. Basicamente, o que ele continuou dizendo que eu estou fazendo, eu achei engraçado que vocês da produção pegaram um vídeo do Space Puberdade, que o cara tá na internet dizendo que não vai votar no Flávio Bolsonaro. E eu já tinha dito desde o ano passado, tinha uma coisa esquisita com esses caras. Me bloquearam no X e tudo mais. Eu falei que o Space Puberdade não era quem as pessoas achavam que era. Mas enfim, não é esse assunto. O que o Flávio fez foi deixar muito claro que não somos só nós que precisamos dos americanos, mas os americanos também precisam de nós. Então os americanos precisam de nós, e nós precisamos do quê dos Estados Unidos? A gente precisa da ajuda dos Estados Unidos em 3 setores, pelo menos. O primeiro é a segurança, né? Hoje nós temos um país dominado por facções criminosas que oprimem 25% da nossa população, elas como organizações eu não vou falar a palavra aqui para não derrubar o algoritmo, e combatê-las como eles vêm fazendo em outros países da América do Sul, que nos ajudaria muito. A segunda razão é investimento. O Brasil tem uma capacidade de investimento absolutamente irrelevante e que diminui a cada dia porque a nossa dívida pública não para de crescer.
Então, o que a gente precisa? De investimento estrangeiro no país para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, para gerar riqueza, para gerar oportunidade. E, ora, certamente a maior economia do mundo pode ajudar com isso. E a terceira coisa que o Brasil precisa é se modernizar e ter acesso a novas tecnologias, a essa nova revolução industrial. E os americanos são a maior potência tecnológica do planeta. Então, os Estados Unidos têm o que nós precisamos e nós temos o que os Estados Unidos precisam. Perfeita colocação do Flávio. Logo após, ele fala sobre a liderança deles nas pesquisas e afirma que vai vencer a eleição. O que é muito importante explicar para os americanos. Nós tivemos um problema muito grande com falta de expectativa de poder da direita no Brasil no ano passado, com a indecisão de quem seria o candidato, todo mundo dizendo que seria o Tarcísio, aí depois as pessoas dizendo que o Flávio não tinha chance. Hoje ele diz, eu estou liderando as eleições, as pesquisas. Saiu mais uma nova do Paraná Pesquisas, inclusive com a liderança do Flávio. Agora, aí o Flávio faz um ponto que é fundamental. E eu sei que muitos de vocês ficaram até chateados com isso. Porque o Flávio diz que vai vencer, mas não quer interferência americana. E ele é absolutamente categórico quanto a isso. Não quero interferência americana. Como foi feita em favor do Lula. Flávio também disse, no palco mais importante do mundo, que Joe Biden interferiu nas eleições brasileiras para eleger o Lula, o que é verdade. Então a demanda dele aos Estados Unidos é que eles, diferentemente do que fez o governo Biden, não interfiram. A velha mídia resolveu deturpar, né? O Estadão veio com o editorial tal pai, tal filhos. Eles tentaram pintar o Flávio como um radical que pede por interferência, faz teorias da conspiração sobre a interferência americana nas eleições de 2022, mesmo que ela tenha sido admitida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Mas o Estadão, eu acho que o Estadão hoje é o jornal mais lixo do Brasil, dos grandes jornais. Eles disputam ali com o Globo, mas o Globo, como tem a Malu Gaspar, vai muito melhor do que o coitado do Estadão. É uma pena, o Estadão já foi um jornal legitimamente liberal. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Mas o que eu digo é o seguinte, nós podemos observar manchete de jornal, mas não devemos ficar preocupados com qual vai ser a manchete de jornal, dizendo se a gente poderia ter falado tal coisa, se a gente poderia ter falado sobre riquezas minerais, porque a esquerda vai explorar isso. Meus amigos, a última preocupação que vocês têm que ter são as manchetes de jornais que ninguém mais lê. Mas ainda que essa seja a sua preocupação, ainda que você esteja preocupado com os jornais, com a velha mídia, a maioria das manchetes extremamente favorável ao Flávio. Se você pegar o UOL, o veículo mais de esquerda do Brasil, o UOL diz, no CPEC, Flávio compara pai a Trump e acusa Lula de lobby por Comando Vermelho PCC. Maravilhoso. Folha de São Paulo, na Home. Nos Estados Unidos, Flávio afirma que Lula é antagonista de americanos e liga petista Nicolás Maduro. Bom ou maravilhoso? Na CNN, outro veículo de esquerda, Flávio nega querer interferência nas eleições, mas pede pressão diplomática. Maravilhoso. Outra da CNN, sem citar PCC e Comando Vermelho, Flávio diz nos Estados Unidos que Lula protege cartéis brasileiros. Outra, Flávio diz que Brasil é solução para os Estados Unidos terem minerais de terras raras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse assunto do PCC e do Comando Vermelho, o último levantamento que eu vi de pesquisa, quase 80% da população brasileira eram favoráveis à designação como grupos do... O brasileiro quer que os Estados Unidos designem o Comando Vermelho e PCC. É um desgaste horroroso para o Lula, a gente já viu, até a Globo News fala esse assunto. Até o Globo noticiou Flávio Bolsonaro pede monitoramento internacional das eleições brasileiras em discurso dos Estados Unidos. Não dava para ter uma repercussão mais positiva que isso para um candidato de direita na imprensa, apesar desta não ter sido a nossa preocupação.
Qual foi a nossa preocupação? Foi a repercussão com o público? Em menor grau. Mas qual foi a repercussão com o público? Olha, eu vou cometer aqui uma inconfidência. Mas a campanha do Flávio, obviamente, faz levantamentos de repercussão na internet de todos os assuntos para ver se estão sendo boas ou se estão sendo ruins. Então, eu não poderia compartilhar, mas vou compartilhar mesmo assim, depois eu me entendo com como isso chegou até a mim, mas o jornalista não é obrigado a manter sigilo de material, então eu vou dizer para vocês, a repercussão desse assunto a repercussão foi absolutamente fantástica. Até o dia 29 de março, 55% das menções foram positivas ao Flávio e só 25% foram negativas. Tá aí, botei até na tela o levantamento sobre o discurso CPAC. 55 positivas e 25 só negativas. Sempre teremos 25% de negativo, porque a esquerda tem o eleitorado. Mas as menções foram mais positivas na internet do que o Flávio tem de intenções de voto. E tem gente reclamando dentro da direita, né? O problema é que 25% das pessoas que fizeram menção negativa, o problema é que nem todas foram da esquerda, como era de se esperar. Mas tudo bem, vida que segue. Ah, não, mas Paulo, o CPAC foi um negócio de bolha, ninguém falou disso na fila da carne. Eu falo assim, 112 milhões de pessoas alcançadas só pelos posts no primeiro dia. O que também serve para calar um pouco essas pessoas que dizem que o discurso, não pegou bem. 112 milhões de pessoas atingidas, 55% negativo, só 25% negativo. Então a imprensa, no geral, repercutiu de maneira amistosa e positiva. A internet também, as pessoas amaram. Agora, mais do que isso, as pessoas a quem o discurso foi dirigido amaram. E a quem o discurso foi dirigido? O discurso foi dirigido à comunidade internacional, às pessoas com posição de poder nos Estados Unidos, aos investidores internacionais. E eu posso dizer, depois de 5 dias com reuniões com pessoas absolutamente graúdas, que elas ficaram encantadas com o discurso. Foi unanimidade, não somente pela qualidade, pelo conteúdo, mas pela direção que a política externa do Flávio sinaliza. E isso é fundamental para o nosso objetivo. Mas Paulo Figueiredo, qual é o objetivo de vocês? O que isso vai mudar? Eu falei, se você ouvir o discurso do Flávio, você vai ver. Tá escrito lá, tá dito lá. O que nós queremos é que nós tenhamos eleições livres e justas. O que significa que sem restrições, essas eleições não podem ter restrições nas redes sociais, que é onde o Flávio vai fazer 90% da campanha. Ou seja, sem redes sociais livres, é impossível que nós ganhemos. E a gente vai falar sobre isso hoje, por causa do relatório do Congresso dos Estados Unidos, daqui a pouco. Esse é o primeiro ponto. Precisamos de liberdade nas redes sociais. E o segundo ponto é a questão do, também dito pelo Flávio no discurso, monitoramento internacional das eleições brasileiras. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.